Graça e paz da parte do nosso Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Sou a Adriana e estou aqui para trazer um tema que eu acredito que vai contribuir muito para a sua vida cristã, contribuiu para a minha e acredito vai contribuir para a sua, para o nosso crescimento, para a nossa maturidade espiritual. Nós vivemos tempos bem desafiadores, principalmente para aqueles que querem manter um estilo de vida mais conservador, mais centrado nos valores, nos princípios ensinados pela palavra de Deus. E esse estudo, portanto, ele visa abordar o que Jesus declarou às 7 igrejas em Apocalipse e o que ele diria hoje para cada um de nós, enquanto indivíduos e filhos de Deus, como para as igrejas que estão hoje no mundo todo ministrando a palavra de Deus. Então, não somente para aquela igreja invisível como parte do corpo de Cristo, mas para cada uma das congregações que anunciam as boas novas do Senhor. O fato é que as declarações de Jesus são vitais e como ele falou poderosamente naquele tempo, ele ainda hoje o faz, porque Jesus não mudou o seu coração e ele está eternamente comprometido com a sua igreja. Então a pergunta inicial que eu tenho para fazer para vocês é: o que Jesus diria à sua igreja hoje? E importante aqui que a resposta que você tem para dar diz muito a respeito de como você percebe Jesus e no que você acredita, em relação àquilo que Jesus pensa a respeito da igreja. Então diz mais sobre você do que sobre Jesus. Por quê? Porque é importante a gente compreender que Jesus é quem a palavra de Deus diz que é e não quem nós pensamos que ele seja. Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e para sempre. Hebreus 13:8 nos diz isso. Então, os valores de Jesus Cristo, as atitudes dele em relação à sua igreja são os mesmos, ontem, hoje e para sempre. Eles não mudam de acordo com as variações e tendências de uma época e muito menos com relação às variações e tendências da opinião humana, da opinião popular. O que Jesus revelou às igrejas? O que Jesus esperava que os cristãos fizessem em resposta às suas instruções? Porque ele trouxe instruções àquelas igrejas naquele tempo. O que tudo o que foi revelado significa para nós hoje? Será que tem alguma aplicação para os dias de hoje? Bom, podemos responder essa pergunta lembrando que a palavra de Deus é atemporal. Como podemos, então, pegar tudo o que Jesus disse e, com a ajuda do Espírito Santo, permitir que a nossa vida, a igreja, se conformem à sua vontade? E se conformar à sua vontade é tomar forma de acordo com a vontade de Deus. As questões mais importantes para respondermos a essas perguntas são duas e que nós precisamos analisar para termos então as respostas. Uma delas, nós precisamos analisar a pessoa e identidade de Jesus. São o primeiro ponto a entendermos. E o contexto histórico em que essas declarações foram feitas quando Jesus se revelou a João. Portanto, vamos começar pelo cenário. Patmos, localizada próxima à Ásia Menor, no mar Egeu, hoje uma ilha pertencente à Grécia, era o local de exílio de João e, segundo o que ele relata no livro de Apocalipse, por pregar a palavra de Deus e dar testemunho de Jesus Cristo. Nesse tempo, o imperador Domiciano se declarava
como nosso Senhor e Deus e impunha sérias represálias, tanto econômicas, de banimento, perda de emprego, até de morte, a aqueles que se recusavam a adorá-lo desta forma. Para os cristãos, tal ato representava idolatria, algo condenado por Deus, e seria para eles como a marca da besta. Quando João estava em Patmos, era o último sobrevivente dos 12 apóstolos. Todos os outros já haviam sido martirizados. E acredita-se que João passou 18 meses exilado nesta ilha, e quando Domiciano morreu, João retornou a Éfeso após ser libertado. Embora Domiciano tentou calar João, podemos perceber que Jesus entrou no exílio e lhe deu a revelação que impactou os cristãos naquela época e ainda hoje continua a impactar. Para continuarmos, precisamos conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Embora o livro de Apocalipse seja envolto por muitos mistérios e elementos desafiadores à nossa compreensão, há 4 palavras que talvez sejam vitais e estratégicas para o nosso entendimento. E essas palavras são revelação de Jesus Cristo. Apocalipse no grego significa desvendar, descobrir, divulgar, revelar o que anteriormente estava oculto e encoberto. Então, nós podemos ver que o Velho Testamento, ele já falava de Jesus Cristo, ele já vinha preparando todo um caminho, um entendimento para a revelação da pessoa de Jesus Cristo. E sabemos que Jesus, ele se manifestou fisicamente nessa terra, e Apocalipse traz a revelação dele desde o princípio, de sua glória, de seu poder, de sua majestade, quem Jesus foi, quem Jesus é e aquilo que Jesus fará ainda, porque sabemos que o seu reino há de se estabelecer nesta terra. Então, o livro de Apocalipse nos revela Jesus Cristo, e Jesus é o personagem central da Bíblia. Não é o anticristo, não é o falso profeta, não é a besta, não são os cavaleiros, do Apocalipse. No final, todos esses são derrotados. O versículo, por exemplo, em Apocalipse 1:11, ele retrata a proeminência e a centralidade de Jesus. Ele diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então a gente pode ver que Jesus ali está dizendo: eu sou o centro, sou o primeiro, sou o último. Ele é soberano sobre todas as coisas, e é sobre ele que nós temos que ter o nosso foco. Os versículos seguintes mostram como Jesus se revelou a João. Apocalipse 1:12-17 diz assim: E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca e como neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Veja só a forma como Jesus se revelou a João. Mesmo quando Jesus se transfigurou
quando ele estava aqui na terra e estavam João, Tiago e Pedro, naquele momento eles foram impactados, mas essa revelação que Jesus trouxe a João foi muito mais impactante, tanto que ele disse: eu perdi as minhas forças, eu caí como um morto aos pés dele. Então, quando Jesus tocou nele, é que trouxe a vida e a força novamente a ele. Então, foi extremamente impactante. E podemos dizer que enfim, a intimidação que o imperador Domiciano trazia, a impressão que ele trazia, não estava nem aos pés da poderosa revelação de Jesus Cristo, de todo o poder e majestade que estão em Cristo Jesus. Então, João, ele também escreveu a respeito do Senhor em Apocalipse 1, 5, 7, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o reino de Deus e Pai, a ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Então, aqui João está dizendo quem Jesus é. Ele é o Todo-Poderoso. E a ele toda glória, todo poder e majestade. Aquilo que Jesus já fez, porque ele já deu o seu sangue para a nossa salvação. Aquilo que Jesus ainda fará, porque ele virá sobre as nuvens. E todo olho verá, e todos se lamentarão, porque por ter negligenciado a palavra de Deus, por não ter reconhecido quem Jesus era. Muitos se lamentarão por isso. Agora, vamos analisar como os evangelhos trazem ou revelam a Jesus. Mateus, Marcos e Lucas, eles focam na humanidade de Jesus Cristo, porque eles trazem a genealogia terrena de Jesus, eles trazem o momento em que Jesus nasceu e estava na manjedoura. Então eles focam muito nessa questão da humanidade de Jesus Cristo. E o evangelho de João já é um evangelho que foca na divindade de Jesus Cristo, foca na pré-existência, quando João diz: no princípio era o verbo. O lugar de Jesus na Trindade, estava com Deus, sua divindade, o verbo era Deus, falando aqui que verbo é Jesus Cristo. Fala da sua encarnação, o verbo se fez carne e estava entre nós. Então, João destaca vários aspectos de sua existência externa e também aspectos da natureza de Jesus através das suas declarações. Quando Jesus declarou assim: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Então ali traz muitos aspectos da natureza de Jesus Cristo. E em Apocalipse nós temos outros aspectos, como fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra, Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Então o livro de Apocalipse desvenda poderosamente muitos aspectos de Jesus. E ao lê-lo com muita profundidade e atenção, nós podemos verificar estas questões. E o que isso significa? Que a palavra de Deus gira em torno de Jesus e no final das contas aponta para ele. Ele é a centralidade de toda a Bíblia, inclusive o livro do Apocalipse. O Antigo Testamento, ele traz a preparação para Jesus. Nós podemos ver assim, quando Deus ele fala a respeito do amor dele ao seu povo. Lendo o Velho Testamento, a gente pode perceber isso com nitidez, o amor, o zelo de Deus, a provisão, o livramento, o perdão, a sua justiça, o seu juízo, o chamado para o arrependimento. Então, todos esses aspectos
aspectos que estão ali fazem parte da natureza de Jesus Cristo. Então, trazia de uma forma não revelada a pessoa de Jesus Cristo, porque Deus e Jesus são um, e o Espírito Santo são um. Então, eles têm a mesma natureza, o mesmo aspecto. Jesus disse, se vocês vêm a mim, vocês vêm ao meu Pai. Então, já trazia essa revelação, mas de uma forma mais encoberta de Jesus Cristo. Os evangelhos trouxeram a manifestação de Jesus na terra, a existência dele na terra, onde o Verbo se fez carne e andou entre nós. Atos é uma proclamação da mensagem. Jesus deixou mensagens enquanto esteve aqui. E Atos é uma proclamação, é uma continuidade da proclamação das mensagens de Jesus Cristo. E hoje nós vivemos esse tempo de proclamarmos estas verdades. E as epístolas são uma explicação de tudo que Jesus realizou. E Apocalipse, a consumação do seu reino. Então, Apocalipse traz uma revelação gloriosa de Cristo e ainda aquilo que ele vai realizar. Jesus se apresenta como aquele que é, que era e há de vir, o Todo-Poderoso. Ao falar às igrejas, Jesus dá ênfase à sua imanência. O que seria a sua imanência? É a presença dele aqui conosco, onde ele é o fim, o início e o fim em si mesmo. Ele não depende das pessoas, das circunstâncias. E Jesus também dá ênfase à sua transcendência, que é externa, é um fim externo e superior a si mesmo. Ele não está limitado pela sua criação, nem pelo espaço e nem pelo tempo. Ele está acima disso. E Jesus também aqui relata que ele está se preparando para voltar, com olhos como chamas de fogo e muitas coroas em sua cabeça, porque Jesus conquistou muitas coroas. E interessante que em Apocalipse mesmo ele diz que muitos receberão coroas também, que fazem parte dos galardões que nós vamos receber pelo nosso serviço, pela nossa fidelidade, por nossa intimidade com o nosso Pai, com a sua palavra, com a mensagem que Jesus deixou aqui, que continuamos a proclamar, né? Então, Jesus é o cabeça da igreja, como também o soberano do universo. Os cristãos do primeiro século estavam passando por muitas perseguições, por tempos difíceis e desafiadores, e ouvir essa revelação de Jesus Cristo por meio de João trouxe para eles consolo, força e encorajamento. E, portanto, eles tinham duas escolhas a fazer. Uma delas, focar nas circunstâncias temporais, na perseguição e talvez ceder a elas, ou olhar fixamente e firmemente no eterno, no Senhor Jesus Cristo, que é aquele que nos encoraja, aquele que está conosco até o fim, aquele que vai vamos dizer assim, vai nos dar galardões pelo fato de vencermos em o nome dele e por amor dele. Ver Jesus por quem ele é faz toda a diferença e coloca os problemas passageiros da vida em uma perspectiva eterna. Então, essas escolhas que eles tiveram, né, os primeiros cristãos, a fazer, são escolhas que nós temos hoje. No mundo há cristãos que passam por perseguições semelhantes, mas não é a maioria. Entretanto, a palavra de Deus diz que nos últimos tempos essa perseguição vai se estender a toda a terra. Todo cristão será perseguido a tal ponto. E nós teremos essas escolhas a fazer. Vamos focar nas circunstâncias? Vamos deixar o medo dominar? Não vamos abrir mão da nossa vida? E aí, como diz a palavra de Deus, quem não abre mão da sua vida, perdê-la-á. Ou vamos olhar para Jesus Cristo, aquele que venceu e que nele somos mais do que vitoriosos? Vamos olhar para aquilo que é eterno? Podemos perder nossa vida aqui hoje, mas nós vamos ganhá-la eternamente. O que é mais importante para você? É bom refletirmos a respeito disso.
Ao ler Apocalipse no início, nossa atenção ela se volta para Jesus, porque essa revelação foi poderosa. Mas a de Jesus está voltada para a igreja. Essa atenção, ela não é uma atenção conceitual, geral ou abstrata, mas é uma preocupação, uma atenção a congregações reais de crentes em localidades distintas. É uma correspondência, essas cartas são correspondências destinadas a uma comunidade que segue a Jesus, a seus discípulos. E se nós olharmos para a nossa sociedade, como nossa sociedade está nos dias de hoje? Podemos ver uma sociedade individualista, focada no eu, e isso é um perigo, porque não tem nada a ver com eu, tem a ver com Cristo, tem a ver com o próximo. Quando Jesus veio aqui, ele deu a sua vida pelo próximo, deu a sua vida por nós, e esse é o exemplo que nós temos que seguir. Então, o inimigo, ele hoje usa de uma estratégia muito interessante. Ele sabe que a perseguição, a dor, a perda aproxima as pessoas de Deus. Entretanto, enquanto as pessoas ganham, recebem, enriquecem, vivem tranquilamente, elas se afastam de Deus. Elas não têm necessidade de buscar Deus porque as suas vidas estão tranquilas e supridas. Mas quando aperta, a gente sabe a quem nós recorremos. A maioria de nós, pelo menos. Então o inimigo, ele tentou encher o nosso ego com as coisas deste mundo, fazer com que o nosso ego crescesse, o nosso eu, e isso nos afastou de Deus. E, portanto, temos uma sociedade extremamente focada no eu. Meu direito, né? Eu posso, eu sou capaz, eu quero, eu consigo, eu mereço. Mas não tem a ver com eu, tem a ver com o outro. Jesus nos deu esse exemplo. Precisamos lembrar que é legítimo o amor de Deus ao indivíduo. Deus se preocupa com o indivíduo, com cada um de nós, com nossas necessidades, sim. Ele se importa, mas também enfatiza fortemente o aspecto coletivo da salvação, a igreja. Essa atenção é importante, esse entendimento é importante. Há epístolas, cartas que foram destinadas a indivíduos, por exemplo, a Timóteo, a Tito. Entretanto, a maioria delas foram destinadas a comunidades cristãs, ao coletivo. Atos 2,46 diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração. Será que não é essa simplicidade, não é o partilhar que realmente traz alegria ao nosso coração e realização? Vemos num mundo onde as pessoas têm acesso a tantas coisas, mas estão tão infelizes. Será que realmente a felicidade está naquilo que podemos fazer ou conquistar? Será que não está no outro, no compartilhar, na comunhão? Atos 2,46, então, relata a importância de estarmos unidos em comunidades, unidos no Espírito. Hebreus 10,25 diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-os uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Olha só, a palavra de Deus diz, né? Não deixar a congregação, não deixe a igreja como muitos têm o costume de fazer, mas antes corrija uns aos outros com amor, né? De uma forma branda, mas corrija, que não é assim que a igreja deve se portar, que as pessoas devem se portar, abandonando uns aos outros, mas sim admoestando para que haja comunhão. E também, olha só, tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Qual é o dia? É o dia da vinda do Senhor. Quanto mais próximo está, maior é a nossa necessidade de nos unirmos, de congregarmos.
a ideia de uma fé exclusivamente individualista é um conceito estranho à palavra de Deus. Não nascemos de novo apenas para ter um relacionamento pessoal com Deus, mas também para ter um relacionamento com a sua família. Quem é a sua família? É a igreja. Embora a gente pode dizer assim que muitos acabam nascendo de novo e nem aprendem a ter um relacionamento pessoal com Deus, que é o primeiro passo, um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. A palavra de Deus diz que é para a gente buscar ter conhecimento dele, porque se nós temos conhecimento dele e só podemos ter por meio da intimidade, nós não temos acesso ao Pai, nós não temos parte com Ele. É como ele disse, naquele dia ele vai chegar e vai dizer, não vos conheço. Então a intimidade, o relacionamento com Deus é o primeiro chamado nosso, nós nascemos para isso, porque ali, uma vez que temos intimidade, relacionamento com Deus, nós vamos nos tornando semelhantes a Ele, vamos adquirindo a natureza dele e, portanto, nós vamos fazer parte do reino de Deus. E isso é primazia em nossas vidas. Sem negligenciarmos a importância da igreja local, perdemos uma enorme parte do plano de Deus. A igreja geral, o invisível, que é a igreja, que é o corpo de Cristo, pelos cristãos, filhos de Deus que estão espalhados no mundo todo, refere-se a cada pessoa nascida de novo no planeta. É importante que as pessoas se relacionem umas com as outras de uma forma palpável e prática nas suas próprias comunidades. Então, nós fazemos parte dessa igreja invisível, mas é importante a gente estar fazendo parte de uma comunidade local de uma forma palpável, concreta, pessoal. É um fato que os cristãos do primeiro século se reuniam, adoravam e recebiam a palavra de Deus juntos nas assembleias locais. E em Apocalipse vemos que Jesus se importa com cada igreja local e não apenas com a igreja como um todo. Isso é exemplificado em Atos e ensinado consistentemente ao longo das epístolas. Este interesse de Jesus pelas igrejas locais é tão verdadeiro que quando João ouviu a voz de Jesus e se virou para vê-lo, o que ele viu primeiro? Os 7 candeeiros e Jesus no meio deles. E quem são? A simbologia a gente vai falar daqui a pouco. Quem são os 7 candeeiros? São as 7 igrejas. Ele não viu Jesus primeiro, ele viu as 7 igrejas. Depois ele viu Jesus caminhando, viu Jesus no meio das igrejas. Olha só o quanto Jesus se importa. E não é com a igreja invisível somente, mas é com cada igreja local, com cada comunidade cristã. Ele está presente e se importa com cada uma delas. Para finalizar, podemos perceber que o interesse de Jesus começa num nível individual, com cada pessoa nascida de novo, com cada cristão, e num nível de comunidade, a igreja onde ele está inserido, o coração dessa igreja, se há uma unidade no Espírito Santo, porque nós precisamos buscar, é algo que a Bíblia nos orienta a fazer, e num nível mais geral, que é a igreja invisível, que é o corpo de Cristo, e portanto Jesus quer que sejamos santificados pela palavra de Deus, renovados na mente pela palavra de Deus, sejamos limpos pelo sangue de Jesus. E isso tem muito, eu volto nesse ponto essencial, tem muito a ver com o nosso relacionamento pessoal, nossos momentos de oração, de leitura da palavra. Se nós nascemos em Cristo, nós precisamos aprender as coisas de Cristo, nós precisamos aprender as coisas do reino de Deus, porque Jesus,
como a palavra de Deus disse, se buscarmos primeiro a Ele, o reino de Deus, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. O Senhor quer sim que a gente seja feliz, que vivamos em prosperidade, que tenhamos em abundância, mas estas coisas Ele quer acrescentar, Ele não quer que elas estejam em primeiro lugar no nosso coração, elas devem ser uma consequência do nosso relacionamento íntimo com o Pai, de agradarmos o coração dEle. Então é inevitável nascer de novo, receber o Espírito Santo e ter uma transformação de vida. Quem recebe o Espírito Santo e tem uma transformação de vida é algo natural. O contrário significa que não houve um novo nascimento. O Espírito Santo não está tendo liberdade para agir. Então nós precisamos cuidar os frutos que nós temos na nossa vida. Desde que aceitamos Jesus, nós somos transformados, nossa mente foi renovada, as nossas atitudes elas estão mais alinhadas com a natureza do Pai. Como é que está a nossa vida? Então, nós não temos que nos comparar aos outros, mas a nós mesmos, nosso próprio crescimento. Nós temos crescido em maturidade espiritual, no conhecimento de Deus. Nós precisamos entender que o conhecimento de Deus é tudo o que nós precisamos para viver uma vida cristã. E qual é a forma de a gente adquirir o conhecimento de Deus? Se não lendo a palavra dele. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos lê-la do início ao fim. Nós precisamos lê-la todos os dias das nossas vidas, e precisamos chamar: Espírito Santo, vem me dê discernimento, revela-me a tua palavra, dê-me do teu conhecimento. O Senhor não vai negar isso, porque Ele espera que nós o façamos. É isso que Ele espera de nós. Nós precisamos ler a Bíblia, é essencial. Parece uma coisa tão básica de se falar para um cristão, mas a gente percebe que não é tão básico assim, não. Então, finalizando esse primeiro momento, nós vamos dar continuidade a ele, falando da simbologia da revelação de Cristo, referente aos candeeiros, as estrelas, aquilo que Jesus falou a todas as igrejas, as 7 igrejas, que ele falou de maneira geral, as 7 igrejas. Então, assim, nós temos um estudo muito amplo, profundo e revelador pela frente. E eu conto com você para que você dê continuidade, porque vai ser muito poderoso esse conhecimento na sua vida. Amém? Então, nos encontramos no próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe sua casa, abençoe sua família, traga revelações ao teu coração, traga entendimento, coloque sede e fome da palavra dele no teu coração. E quando você tiver essa sede, essa fome, vá, ceda ela, busque saciar em Cristo Jesus, porque quem bebe da fonte dele nunca mais terá sede. Amém? Deus abençoe você.